Graça e paz, irmãos. Amém. Bom dia a todos. Nós vamos iniciar o nosso culto de adoração ao nosso Senhor. Antes disso, gostaria de ler uma palavra que fica em Salmos. Salmo 18, versículo 6 somente. Diz assim: Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Amém? Não sei como foi a sua semana, se ela foi agradável ou não foi agradável, mas eu quero te dizer que o Senhor inclina os seus ouvidos para você. Você veio aqui nessa manhã, de repente, buscando uma palavra de consolo, buscando ouvir a voz do Senhor, atento para o que Ele tem para você. Eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração. Ele tem uma palavra que venha de encontro às suas necessidades, aplacar a sua angústia, a angústia do seu coração. Não importa o que você esteja passando, Deus, Ele te compreende. Eu não digo para você que Ele vai te atender como você gostaria, como você quer, como você deseja, mas Ele se importa com você, Ele se importa com a sua igreja, Ele se importa com os seus filhos, e Ele inclina os seus ouvidos ao nosso clamor. Ele se importa com a nossa angústia, Ele se importa como está o nosso coração. Então, que você possa se concentrar naquilo que o Senhor tem para você. Eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração, não somente através da palavra pregada, mas através de cada oração, através dos louvores, através do cumprimento de um irmão, uma palavra de cumprimento de um irmão, de uma irmã. Fique atento para o que o Senhor tem para você essa manhã. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para te louvar e te adorar juntos como igreja do Senhor neste templo. Que o Senhor conduza aqueles que estão para chegar e que nós poucos que aqui estamos, Deus, possamos te adorar. Que o teu Espírito Santo nos capacite, Deus, nos desperte mais essa manhã, para que a nossa adoração, nosso louvor seja em espírito e em verdade, meu Deus, seja em sinceridade de coração, porque é esses que o Senhor procura. Louvado seja o Senhor. Nos toca, Deus, para que possamos apresentar um louvor, uma adoração dignas de filhos do Senhor. É o que te pedimos. Fala conosco, vem de encontro às nossas necessidades, às necessidades dos seus servos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amados. Amém. Para mim sempre é um prazer poder ministrar, né? Embora eu sou um pouco leiga disso, eu não tenho experiência, mas eu sei que quem nos dá a experiência, quem nos capacita é o Senhor, né? A noite passada eu tive um sonho que eu achei ele muito real. Então, assim, eu gostaria, depois que eu falar, que os irmãos fizessem uma oração, levantassem um clamor em prol da igreja, né, em prol dos irmãos, porque é o que está para acontecer daqui para frente, como diz a palavra, né? No meu sonho, eu ia começar o louvor, ia começar a ministrar, e de repente o irmão ia lá fora, atendeu uma pessoa, e de repente começou várias pedras, né? A igreja era apedrejada, o irmão era apedrejado. Então, assim, foi tão real, algo tão real, que eu fiquei assim no meu sonho, eu fiquei apavorada, né? Fiquei apavorada. Então, assim, é o motivo da gente estar em clamor, né? Em prol da igreja, dos pastores, dos servos do Senhor no geral, né? Porque o inimigo, ele não está satisfeito.
esse próximo louvor. E a tua graça me basta. O começo dele fala assim, irmãos, que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Às vezes, a maioria das vezes, às vezes não, a maioria das vezes, eu vi uma pregação que nós mentimos muito quando louvamos. E fala assim, eu não preciso ser reconhecido
irmãos. E esse Deus que nós nos escondemos debaixo das asas dele, que possamos adorar, olhar para as nossas vidas e entender que Ele é Deus. Entender que sem Ele não somos nada e que é olhando para a cruz dele que nós conseguimos reconhecer que somos pecadores. E reconhecer que foi naquela cruz que Ele nos deu a chance de termos vida, a chance de estarmos aqui hoje. E que possamos adorar e louvá-lo de coração. A gente vai estar cultuando mais um louvor. Os irmãos que sentirem a vontade podem trazer as suas ofertas. Inclusive, vai estar cultuando o último louvor. O último não, tem mais um, é o penúltimo. E é isso, irmãos, que possamos cantar de coração nesse dia também. Só tomar uma água, porque senão a gente não vai cantar nesse próximo. Me atraiu, sem palavras.
Realmente Ele é a única razão da nossa vida. Ele é a única razão do meu viver, do seu viver. Esse louvor, ele é lindo, ele é alegre também, e ele pede palmas. Os irmãos vêm cantar com alegria e dizer ao Senhor que Ele é a única razão de adoração, de louvor. Amém? nós prestarmos atenção na palavra que cai por terra agora, em nome do Senhor
Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está no meio de nós, queridos. O Senhor está dentro de nós. Você sentiu a presença do Senhor? Se você não sentiu, não tem importância. Mais importante não é você sentir, é você crer que o Senhor está operando em nós, está entre nós, está com a sua igreja, está com os seus, trabalhando em nossa vida. E o louvor é tão maravilhoso, né? Tão maravilhoso adorar o Senhor. É um ensaio, né? Costumo dizer que o louvor é um ensaio para quando a gente for morar no céu, né? Onde a gente vai poder fazer isso com perfeição, com inteireza de coração, não vai ter mais problemas para atrapalhar a gente, né? Vai estar na presença do próprio Deus. Mas aqui o Senhor também já está presente, na minha e na sua vida. Amém? Não se esqueça nunca disso. Queridos, vamos para os avisos. Os avisos são os mesmos, eu acho que não tem nada diferente, né, de programação. Terça-feira, culto de oração, às 20 horas aqui no templo. Quem vai dirigir? Uma irmã. Deus abençoe. Quinta-feira, pastor Maurício está de volta, os cultos de ensino da palavra, tá? Mais algum aviso? Domingo, né? Nosso culto pela manhã, às 10 horas da manhã. Estou esquecendo de alguma coisa? Aniversário do Pedro, né? Vamos orar por ele, mandem parabéns para ele no grupo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sábado, dia 27, a gente vai ter uma secreta, né? Nós estamos deu uma vez mais ou menos assim, para você confirmar, né? Eu não sei porque ele mandou para mim que era 27, mas ele mandou do 2. Ele mandou do 2, eu acho que ele se enganou. Então. Você falou que era no último sábado do mês. Do mês de janeiro mesmo? Tá. Tá, então. Isso. Ele confirma durante a semana para a gente estar aqui para a questão da eleição, né? Dos departamentos. Tá? Porque eu não avisei, porque como ele mandou do 2, eu pensei que era de fevereiro mesmo. Mas então, noite é de janeiro. 23 agora é a versão do Marcos. O Marcos aqui. Ah, tá, 23, né? E o Marcos aqui, o Marcos lá. 23, né? Ficar mais velho. Então não esqueçam de dar os parabéns pro Pedro hoje, pro Marcos dia 23, né? Não temos culto às nossas crianças ainda, estão de férias. Estão de férias. André? Meu marido ele vai na terça-feira. Terça-feira, cirurgia? Terça-feira agora, dia 23. Vamos orar por ele, pela vida dele. Amém. Amém. Seja assim para a glória de Deus. Mais alguém tem algum pedido de oração, de agradecimento? Peço que ore pela minha vida, que hoje também passei mal pela manhã. Acho que a minha pressão caiu, eu fiquei tonta, deu uma cismose, deu diarreia, deu tudo. Aí eu fiquei uns 20 minutos na cama lá e eu falei assim, eu quero ir para a igreja, para os médicos. Fiquei ali, aí eu levantei, falei, eu fui, não Jesus, mas eu ia assim, trocando as pernas. É o Marcos para me examinar. Não pode que ela, eu falei, mas que eu beleza, eu estou assim trocando as pernas. A minha sinusite está muito atacada, chaqueira, mas eu estou tomando remédio. Mas Deus é que vai estar na frente da minha vida. Amém. Vamos orar então pela saúde da Dorinha. Mais algum pedido, agradecimento? Oi, irmã Marisa. A Leila. Vamos orar pela saúde da Leila. Vamos orar, que Deus restabeleça, ela possa estar bem, para adorar e louvar o Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, nós te damos graça, te adoramos mais uma vez, Deus. Oramos pelos aniversariantes que estão completando essa semana, hoje, no caso do Pedro, dia 23, no caso do Marcos, mais um ano de vida, Senhor. Que o Senhor abençoe os teus filhos, lhes concedendo saúde, graça, sabedoria diante do Senhor. Abençoa, Senhor, o Pedro, abençoa, Senhor, o Marcos,
na sua vida como um todo, na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua saúde espiritual, que eles continuem sendo bênção para o Senhor em tudo que eles propuserem a fazer diante de Ti, Senhor. Que o Senhor nunca deixe de faltar em suas vidas e que o propósito das suas vidas, Senhor, esteja claro diante deles, que eles possam servir a Ti e ter comunhão com o Senhor, caminhar com o Senhor dia após dia, o que a sua igreja deseja para eles, Senhor, em nome de Jesus. Oramos pelos irmãos, Pai, que estão enfermos, vão passar por cirurgia essa semana, que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa ir à frente, Deus, abençoando, preparando a mão dos médicos, que o Senhor use os médicos como instrumento, Pai, para curar os Teus filhos, para abençoar a vida dos Teus filhos, e a medicina que o Senhor deu sabedoria ao homem para criar, que o Senhor possa usar para a honra e glória do Teu nome, Pai, e que o marido da André esteja, Senhor, restabelecido, e que ele possa reconhecer que o Senhor é Deus na vida dele, que ele possa reconhecer que o Senhor é bom, que a Tua graça que opera pelas mãos da medicina, Senhor, em nome de Jesus. Oramos pela saúde da Dorinha, pela saúde da Lela, Senhor, que o Senhor possa restabelecê-las, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, curador, renovador, Espírito Santo de graça e de amor, possa ser derramado, Pai, com o Teu bálsamo curador na vida deles, Pai, da vida das Tuas filhas, e que elas possam, Senhor, ter sua saúde restabelecida, para que elas possam estar 100% em condições de louvar o Senhor, 100% em condições de viver com qualidade. É o que nós oramos, Deus, oramos pelos Teus filhos, pela Tua igreja como um todo, oramos por nós, Pai, para que o Senhor continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos à palavra? Peço que os irmãos abram a sua Bíblia em carta de 1 Coríntios. Voltamos a 1 Coríntios ali, capítulo 13. Primeira Coríntios 13, verso 1 a 13. Tá? Amém? Todos acharam? Amém. E eu passo a mostrar-lhes ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como símbolo, que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente,
Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Glória a Deus. Queridos, estamos diante de uma palavra muito conhecida, não é verdade? Quem nunca leu esse texto? Né? Quem nunca ouviu falar desse texto, ou pelo menos viu esse texto aqui, sendo cantado, né? Inspirando várias músicas de cantores populares, né? Músicas, ou poesia, né? A famosa poesia de Camões lá, poeta português falando do amor inspirado em 1 Coríntios 13. Onde é até a música do Renato Russo, né? Parafraseando Camões. Então, assim, é um texto que inspira muita gente porque verdadeiramente, literalmente, né? É um texto inspirado pelo Senhor. Mas se vocês param para pensar, não é tão fácil ouvir pregações sobre esse texto. A gente ouve falar, a gente às vezes lê uma parte ou outra, é citado muito 1 Coríntios 13, mas a gente tem uma certa dificuldade em parar para refletir, porque é um texto que incomoda a gente. E às vezes é um texto que a gente fica pensando assim, poxa, mas parece que é um texto que me incomoda demais, que é um texto que parece que não é real, isso aqui. Porque as referências que a gente tem às vezes do amor não bate com 1 Coríntios 13. Tudo que a gente ouve falar do amor parece que vai contra isso aqui. O amor às vezes é uma palavra muito mal interpretada no dia a dia. A gente usa mal essa palavra, ou a gente usa com conotações, com objetivos diferentes, né? A gente usa amar para coisas assim, às vezes banais, né? Nossa, eu amo comer essa comida. Não é verdade? Eu amo pizza, eu amo lasanha, né? Ah, eu amo essa música. E por aí em diante, né? A intensidade que a gente usa para coisas banais é grande. E às vezes para as pessoas, né? A gente usa o famoso gostar. Né? Eu gosto de fulano de tal, né? A gente tem dificuldade de falar que ama as pessoas, né? A gente tem dificuldade. A André falou, né? O amor, né? Quando a gente fala que ama alguém, né? A importância disso. Porque é forte dizer que ama alguém. É forte. Mas Jesus nos chamou para isso. Não somente para dizer que ama, mas para amar mesmo. Para amar. E esse amor de Deus derramado no nosso coração, ele faz toda a diferença. E Ele nos chamou para praticar esse amor aqui, que a gente vai ver o que é. Que não é esse simples gostar, que não é esse simples adora alguma coisa, não. Então o amor é muito mal interpretado no nosso idioma. E o que estava acontecendo com a igreja de Corinto aqui? O apóstolo Paulo, de repente, está falando de várias coisas, de dons espirituais, de divisões da igreja. Ele começa a falar do amor e irrompe praticamente numa poesia, falando do amor. A gente sabe que a igreja de Corinto não era uma das igrejas mais fáceis para se lidar, né? A igreja de Corinto não era uma igreja problemática doutrinariamente. Teologicamente eles eram muito bons. Nos dons espirituais, então, nem se fala. O apóstolo Paulo fala que eles tinham todos os dons. Eles eram completos nos dons. A gente pode esquecer que o apóstolo Paulo começa ali falando, olha, eu não posso falar para vocês como pessoas maduras na fé. Eu não posso dar de comer para vocês coisas sólidas. Eu tenho que dar leite para vocês, porque senão vocês não vão aguentar. Eu não posso falar para vocês como homens, porque vocês são meninos espiritualmente. E por quê?
por causa das divisões. Um falava que era de Paulo, outro falava que era de Pedro, outro de Apolo, e os mais problemáticos falavam que era de Jesus. Que ironia, né? Os que mais davam para Paulo eram os que falavam que, não, eu não sou de nenhum homem não, eu sou do próprio Jesus. Os mais se consideravam mais espirituais, né? Acima de todos os outros. O apóstolo Paulo fala, olha, essa divisão não é de Deus. Não é de Deus. Inclusive nos dons espirituais, o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons, a importância dos dons, por que é dado os dons? Porque eles tinham os dons, mas eles não sabiam utilizar os dons para a glória de Deus. Adianta ter dom e não saber usar? Não adianta, né? Adianta você ter a capacitação, você ter uma ferramenta. Os dons são capacitações espirituais, ou seja, são ferramentas que Deus nos dá. Mas se você vai fazer um trabalho, por exemplo, vai construir uma parede, aí te dão um monte de ferramenta. Vai adiantar se você não sabe usar? Se você não tem o conhecimento técnico? Então era isso que acontecia com os irmãos de Corinto. Eles estavam usando as ferramentas os dons espirituais para se engrandecer, para falar deles mesmos, para se mostrar, para evidenciar eles mesmos e não Deus, não a graça de Deus. Aí o apóstolo Paulo vai falar, não, peraí, o dom não é dado primeiramente porque vocês merecem, é graça do Espírito Santo, e Ele dá o dom que quer a quem quer, no momento que quer, porque aí vai depender de como que Ele quer, como o próprio Deus quer usar vocês. Então não adianta vocês ficarem falando, olha, eu quero esse dom, eu quero esse outro dom, vocês têm que buscar os melhores dons, mas o Espírito Santo é soberano, e vocês têm que saber usar esse dom para a glória de Deus. Não adianta vocês receberem o dom de línguas e querer ficar falando em línguas para se aparecer no culto público. Não adianta, não é para isso, não é esse o propósito do dom, para que você louve a Deus no seu coração. O dom de profecia é para que você edifique a igreja. E aí ele vai falando. Aí ele chega no capítulo 13 de Coríntios e vai falar assim, olha, agora que vocês entenderam para que servem os dons, qual o propósito de Deus na vida de vocês como igreja, agora eu vou falar para vocês de uma outra espécie de dom, de um outro tipo de dom, que não tem nada a ver com o dom espiritual que o Espírito Santo dá, que eu estava falando até agora, mas eu vou falar para você de um dom que todo cristão tem que ter e tem que buscar. E começa a falar do amor, porque o amor não é um simples dom espiritual, porque senão o irmão poderia falar assim, ó, eu não tenho esse dom, então eu não sou obrigado a amar. Não, deixa o dom do amor para quem tem o dom do amor, para quem consegue. Eu não tenho, o meu dom é cantar, o meu dom é pregar, o meu dom é profetizar. Amar não é comigo não, né? Mas o amor não é esse tipo de dom. Ele é o dom que é o presente que Deus dá a todo mundo que Deus salva, a todo mundo que Deus deu o Espírito. Se o Espírito Santo foi derramado sobre você, você tem amor para dar, porque aí você entendeu o amor de Deus, aí a sementinha do Espírito foi derramada, o Espírito Santo derramou a semente do amor no seu coração. Lembra de Gálatas 5? Todos lembram? Do fruto do Espírito? Então o amor não é um dom como os outros que Paulo estava falando. O amor é o fruto do Espírito. Não deixa de ser um presente também. Não deixa de ser um presente espiritual, porque Deus nos deu o seu amor, assim como nos emprestou a sua fé, para que a gente pudesse crer nele. Ele nos emprestou esse amor para a gente amar também. Ele nos mostrou o seu amor através da sua graça e nos chama a amar. Agora, amar é fácil? A gente faz uma coisa, é uma coisa que a gente faz naturalmente, automaticamente? Não é. Mas a gente não pode falar assim também. Eu não sei amar, não tenho esse dom e não consigo. Um cristão nunca pode falar, eu não consigo. Porque a sementinha do fruto do Espírito está lá. Você pode falar, eu não desenvolvi isso ainda na minha vida. É uma coisa que o Espírito Santo precisa trabalhar no meu coração.
mas você tem esse potencial. Pode estar escondido lá no fundo do seu ser, mas você tem essa capacidade. E a gente vai falar que tipo de amor é esse então, porque não é um tipo de amor qualquer. Eu gosto da pessoa, eu amo fulano, mas que tipo de amor é esse? Porque é uma palavra muito mal interpretada nos nossos dias. Geralmente o amor, ou ele é levado assim de maneira ingênua, amar é você, aquele amor romântico, hollywoodiano, felizes para sempre, né? De que se eu amar as pessoas, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer às mil maravilhas, vai trazer um mundo ideal. Aí é uma visão ingênua do amor. Basta eu amar e a pessoa vai corresponder a esse amor, e aí felizes para sempre, né? Entende? Felizes para sempre ali. Mas o amor não é assim. E outras pessoas pensam assim que amor é chegar numa espécie de mundo ideal. Mundo ideal. Utopia. Agora eu só vou conseguir amar as pessoas no mundo perfeito. Se as pessoas forem perfeitas comigo, se tudo correr bem, se as pessoas me amarem, aí eu vou conseguir amar. Mas enquanto o mundo está desse jeito, o mundo é o que aplicar esse amor aqui que Paulo fala é impossível. É impossível. Não, o apóstolo Paulo não está falando aqui de um mundo perfeito, de uma utopia, de uma coisa que só vai ser possível no reinado de Cristo. Não, ele está falando de uma coisa que precisava ser realidade no presente da igreja de Corinto. E precisa ser realidade também hoje, nos nossos dias, na nossa vida. Eu creio nisso. Então, como que é interpretado esse amor? A gente sabe, os irmãos já ouviram falar com certeza, mas eu vou repetir aqui, nunca é demais repetir, que no idioma grego comum da época do Novo Testamento, o grego koiné, existiam 3 palavras principais para amor. Tem uma 4ª palavra, mas ela não era muito utilizada, era um amor mais familiar. Mas essas 3 principais palavras são muito usadas, eram muito usadas no idioma grego. Primeiro era o eros, né? Que era o amor, de onde vem a palavra erotismo, erótico, que era o amor assim instintivo. Era o amor de atração. Você bater os olhos em uma coisa que você gosta, que você vai se sentir atraído por aquilo. É um amor de posse, de possessão. Esse amor, ele é natural, ele é instintual, ele faz parte mais do fisiológico. É aquela coisa da emoção. Depois eu vou falar um pouquinho da emoção. Mas esse amor era o amor que você tem quando você olha uma comida que você gosta, começa a salivar, nossa, eu amo. Macarronada, por exemplo. É bom não falar muito de comida, né? Que está chegando a hora do almoço, né? Senão os irmãos vão se desconcentrar, né? Eu amo aquela pessoa, nossa, eu estou amando. Quer dizer, é a paixão, né? A paixão é o eros. É o eros, quando a pessoa está apaixonada, ela não consegue se aguentar, ela vive as suas emoções, os seus hormônios pulsando. Que tipo de amor é esse? É o eros. Ele é errado? Não. Faz parte do ser humano. Deus nos criou com a potencialidade de ter esse amor. Mas ele é automático. Não precisa fazer esforço para você gostar de uma coisa que você naturalmente gosta. Outra palavra aqui, usada para amor, já é superior, já é um pouco mais superior do que o eros. É a palavra filéu, que é o amor, da onde vem a palavra filantropia, filiação. É o amor vamos dizer assim, fraternal, companheirismo. É o amor que normalmente a gente usa para falar que a gente gosta de alguém que é nosso amigo, que é uma pessoa muito achegada a gente. É o amor filéu. Várias vezes ela é usada no Novo Testamento. Várias vezes. Por exemplo,
se uma pessoa faz bem para você, você gosta dessa pessoa, você está praticando filéu. Ah, fulano de tal me fez bem. Desculpe. Fulano de tal me fez bem. Ele me deu um presente. Ele gosta de mim, ela gosta de mim. Eu vou querer fazer bem para ela também. É automático, é humano, isso é natural. Eu faço bem para aquele que quer o meu bem. Eu gosto daquele que gosta de mim. Eu amo aquele que me ama. Era o natural. E os religiosos, na época de Jesus, eles praticavam tudo isso daqui. Os fariseus só faziam bem para outro fariseu, ou para uma pessoa que eles achavam que era digna do amor. É um amor mais por justiça. Ô Sônia, obrigado. Aí, ó, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Obrigado. Então é o amor mais por justiça. Eu gosto por aquela pessoa porque ela merece o meu amor. E amor, o amor aqui que a gente vai falar, não tem nada a ver com justiça. Imagina se Deus só fosse justo, Ele só tivesse o atributo da justiça. Coitado de nós. Coitado de nós. Porque se Deus só fosse justo, Ele só ia amar a gente se a gente merecesse. E a gente merece o amor de Deus? A gente tem que lembrar que a gente era pecador. A gente era inimigo de Deus. A gente era contra as coisas de Deus. E Deus nos amou primeiro. Então quando a gente fala que Deus nos amou primeiro, Ele não está exercendo justiça ao nos amar. Ele está exercendo graça. O amor é derivado da graça de Deus. Mas o filéu não. O amor filial aqui é o amor de justiça. Eu amo aqueles que me amam. A gente pratica esse amor todo dia. Se a gente for ver, é o amor que a gente mais pratica. A gente pratica muito eros, a gente pratica muito filéu, mas pouco o amor ágape, que é esse amor aqui que Paulo está falando em 1 Coríntios 13. É o amor ágape. Vocês várias vezes ouviram essa palavra, né? O ágape de Deus. E ágape era um amor que na cultura grega não era muito utilizado, porque não fazia muito sentido na cultura secular. Peraí, mas é um amor meio que desinteressado, no sentido não é de não ter o interesse pela pessoa, mas de não esperar nada em troca. Amar sem esperar nada em troca. Olha que coisa. Para eles, para os gregos, não fazia sentido. Peraí, como que eu vou amar e não vou esperar essa pessoa corresponder esse amor, me fazer o bem? Não entendo. Então eles deixavam esse amor não como um amor elevado, deixavam de lado ali. A gente pode dizer que o eros é produto dos nossos instintos. O filéu é produto da nossa psique, da nossa mente. Mas o ágape é produto do nosso espírito, porque ele é o amor mais elevado que existe. E é o amor mais difícil a ser apresentado, porque exige sacrifício, exige esforço da nossa parte. É fácil praticar esse amor aqui, que Jesus nos apresenta, que o apóstolo Paulo nos apresenta? Não é. Se fosse fácil, todas as pessoas naturalmente praticariam esse amor. Mas olha, vamos ver aqui no texto as qualidades desse amor. Vamos voltar aqui um pouquinho ao texto bíblico. Primeiramente, o apóstolo Paulo, ele recorre a umas situações extremas, falando de uma situação extrema. Do verso 1 ao verso 3 ele fala, olha: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha a tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui na figura de linguagem do exagero, na hipérbole. Ele coloca a situação mais extrema que existe. Nossa, uma pessoa entregar sua vida
pela outra, uma pessoa dá o seu corpo para ser queimado pela outra. Então ele fala aqui na linguagem do exagero, coloca aqui a situação mais extrema para falar assim, né? Mesmo que eu fizesse isso, se eu não tivesse amor, não seria em vão. Existe uma frase que diz, né? O amor é o que o amor faz. Não está errado, mas não está completamente certo. Por quê? Porque eu posso fazer coisas boas, eu posso ajudar o outro, mas sem amar. E para Deus isso não tem importância. Para a pessoa que eu ajudo até pode ter, mas para Deus vale mais a intenção do meu coração. Portanto, se eu praticar atos de amor, mas sem o sentimento, sem a sinceridade de coração, não adianta. Não adianta. Mais importante aqui é o amor. Tudo bem, o apóstolo Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. Ela vai falar que a gente tem que ser praticante, não somente ouvinte da palavra do Senhor. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é outra coisa. Ele não está falando você não tem que amar. Ele está dizendo assim, você tem que amar. Mas precisa, além de ter atos de amor, você ter sinceridade de coração. Pratique o bem, coloque isso em ações, mas ame de todo o seu coração. O exterior tem que acompanhar o que está no interior. As ações de amor, elas têm que ser expressão do nosso coração. Indo mais adiante aqui, o apóstolo Paulo vai começar a definir para a gente o que é o amor. O que é esse amor? Por exemplo, no verso 4, ele vai falar: o amor é paciente, é benigno. São características do amor. São características. Ele não está querendo aqui definir o que é o amor. A Bíblia, ela traz muitas coisas que ela não define. Por exemplo, a Bíblia não define o que é o justo. Ela fala do que o justo pratica. A Bíblia, ela não define quem é Deus. Ela define o que Deus faz. As principais características de Deus. Porque tem coisas que praticamente na linguagem humana é impossível de definir. E quando a gente consegue definir alguma coisa, é porque essa coisa não é tão elevada. As coisas mais elevadas, as maiores coisas, as coisas mais importantes, são aquelas que a gente não consegue definir em palavras. O amor é uma delas. Portanto, o apóstolo Paulo não quer definir o que é amor, mas ele vai falar características desse amor. Quando ele fala que o amor é benigno, que o amor é paciente, ele está falando do que o amor, características do amor, o que o amor faz, qualidades desse amor, desse tipo de amor que o apóstolo Paulo está falando aqui. Que é o amor que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A raiz da palavra lá é ágape. A raiz da palavra. Deus teve tanto prazer em nos criar que Ele entregou seu Filho por nós. A palavra ali é o amor, mas é o amor ágape. Deus faz sem esperar nada em troca. Nós somos frutos, a nossa salvação é derivada desse amor de Deus. Esse é o amor. Aí o apóstolo Paulo também vai definir o que não é esse amor. Ele define o que é, características desse amor, e ele vai definir o que não é esse amor. Aí no próprio verso 4 ele vai falar, ele não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. São coisas que o amor não faz, para que a gente possa olhar para dentro da gente e a gente analisar. Eu estou amando realmente quem eu digo amar? Eu estou sendo coerente na minha vida?
Eu digo amar o meu irmão, eu digo amar a minha esposa, eu digo amar Deus, mas eu estou tendo aquele ciúme possessivo. Não, você não pode fazer isso, você não pode ir aqui, você não pode ir ali. Eu estou tratando o outro como objeto, como alguém que eu tenho o controle, que está sob o meu domínio. Esse é o amor eros. O eros, ele é ciumento, possessivamente. O amor de posse, é meu, é minha. Não é nem o filéu, muito menos o ágape. Por isso que o apóstolo fala, olha, o amor não deixa ser controlado pelo ciúme. Não é o ciúme de cuidado, de querer o bem, de proteção que a gente está falando aqui, é o ciúme de ter a posse sobre a pessoa, né? Não é esse tipo de amor. Ele não age, nos conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Aí, palavra difícil, né? Não procura os seus interesses. Ele não é o filéu, ele se distingue do filéu nessa questão aqui. O filéu, sim, busca ser correspondido. Se eu quero que a outra pessoa me trate bem, eu vou tratar bem, para que ela possa corresponder ao meu amor e para que tudo fique bem. Eu vou amá-la se ela me ama. Eu vou me comportar bem com ela porque ela se comporta bem comigo, ou porque eu quero alguma coisa em troca dela. Esse é o filéu. Não está errado. É um princípio, um ótimo princípio de relacionamento. Mas não é esse amor superior que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando de um amor que não está ali amando porque você quer ser amado. Ele está falando aqui de um amor que esquece de si mesmo, pelo bem do outro, pelo bem da pessoa amada. Olha a diferença. Não se ressente do mal. Ou seja, mesmo que a pessoa haja mal com você, você não vai querer o mal dela. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Aí ele vai falar, né? Verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Caramba, que amor, né? Aí a gente olha para uma coisa dessa, a gente se questiona: será que eu amo de verdade as pessoas que eu digo amar? Será que eu amo a minha esposa com esse amor? Será que eu amo a Deus com esse amor aqui? O amor que mais chega próximo disso, humanamente falando, é o amor de pai para com os filhos, não é verdade? É o amor dos pais para com os filhos. E Jesus vai falar que também esse amor é o amor natural, porque o natural dos pais é amar os filhos com esse amor aqui. Jesus fala, né, para os fariseus: olha, qual de vocês que o filho pedindo um pão, você dá uma pedra para ele? Pedindo um peixe, você dá uma serpente para ele? Não, a gente não faz isso, né? Naturalmente a gente ama. Mesmo vocês sendo maus, vocês conseguem dar coisas boas para os filhos de vocês. Por quê? Porque é natural esse amor de pai para com os filhos. Tudo bem que tem muito pai aí, muita mãe que esqueceu desse amor, né? Que esquece desse amor. Infelizmente, o ser humano está ficando tão cheio de si, tão egoísta, egocêntrico, que ele esquece até de amar os próprios filhos. Mas é o natural. Mas esse amor que a gente tem com os filhos tem que ser um amor que vai além, para todo mundo, para as pessoas que a gente realmente precisam do nosso amor. O natural dos pais é não se voltarem contra os seus filhos, mesmo que os seus filhos se voltem contra eles. Porque você ama. Porque você ama, você quer bem. O apóstolo Paulo está falando aqui, ó, esse tipo de amor, esse ágape aqui, que a gente conhece meio que
meio que distante, meio que na sombra ali, que a gente sente às vezes pelos nossos filhos, muitas vezes, a gente tem que ter pelas pessoas que precisam do nosso amor, por todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, porque esse é o amor que Deus sente por nós, esse é o amor que Deus tem por cada um de nós. Aí ele vai seguindo, verso 8: o amor jamais acaba. O amor jamais acaba, é verdade? Será que o amor não acaba? Muitos têm acabado, né? Muitos amores têm acabado. Mas porque não era o verdadeiro amor, não era o ágape. Não era o ágape. Mas o amor jamais acaba, porque mesmo o ágape pode acabar. Mesmo o ágape pode acabar. Se você decidir não amar, você não vai estar amando. Porque não é uma coisa que te controla, é uma coisa que você exerceu vontade. Você decidiu amar e se sacrificar pela pessoa. Mas se você decidir não amar, ele vai acabar. E por que Deus está falando aqui que não acaba? Porque jamais virá um tempo onde o amor não será a vontade de Deus. Ele sempre será a vontade de Deus. Amar sempre vai ser a vontade de Deus para a nossa vida. Então ele jamais acaba, porque ele nunca deixará de ser a vontade de Deus para nós. Aí ele vai falar: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Verso 9: quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é perfeito que o apóstolo está falando aqui? Eu entendo que é o próprio Cristo. Eu entendo que o perfeito aqui que vier é a própria vinda do Senhor. Ele é o amor perfeito. Jesus é a encarnação desse amor, ágape, porque foi Ele que morreu por nós, porque Ele nos amou de maneira plena, de maneira completa, de maneira perfeita. E esse amor que é o nosso referencial, o amor de Cristo. Então, quando vier o que é perfeito, o próprio Cristo, tudo mais que é em parte será aniquilado, porque não tem jeito. Enquanto nós estivermos neste corpo, nesta condição carnal, nós nunca vamos amar perfeitamente. Sempre vamos ser devedores do amor. Sempre vamos ser devedores do amor, porque mesmo que a gente dê espaço para o Espírito operar na nossa vida, capacitando a gente para amar com amor ágape, eu nunca vou conseguir ter isso de maneira completa, de maneira plena, de maneira perfeita na minha vida. Só na volta de Cristo. Só quando eu receber um corpo glorificado, que aí eu vou estar livre de todo o pecado e eu vou conseguir amar de maneira perfeita. Mas enquanto isso eu sempre vou falhar. Vou esquecer desse amor, vou esquecer do outro. Mas aí o Espírito Santo, com a sua obra redentora, que não desiste de nós, aperfeiçoando o caráter de Cristo em nós, Ele vai nos lembrar na nossa consciência: espera aí, é assim que eu te ensinei? Foi assim o exemplo de Cristo? Foi assim que Ele nos ensinou a amar? Guardando rancor, guardando mágoa, se esquecendo do irmão, deixando a sua vontade falar em primeiro lugar? Não é assim. Lembre-se que eu te capacitei para você amar. E aí a gente vai, pede perdão para Deus, a gente vai e fala: tá bom, Senhor, eu vou deixar de lado a minha vontade, eu vou renunciar à minha vontade e eu vou perdoar, mesmo ele e ela não merecendo. É assim que é o amor ágape. É assim. O amor, ele é a revelação final, porque hoje nós conhecemos, nós vemos as coisas imperfeitamente. A gente conhece, mas a gente conhece em parte, porque a gente não está maduro para entender isso. O apóstolo Paulo fala: antes eu falava como menino, pensava como menino, fazia as coisas de menino, mas agora eu preciso crescer. Eu quero chegar a ser homem, eu quero chegar a ser completo, a ser maduro.
Eu tenho que desistir das coisas de menino. Ou seja, eu não tenho que ter aquela visão só ingênua da realidade. Eu não tenho que só querer amar aquele que me ama. Ou esperar primeiro ser amado para depois responder com amor. Não, isso é a visão ingênua. É a visão romântica de amor. Amor é sofrer. Amar é sofrer. Aquele que ama, ele tem que estar preparado a sofrer. Poxa, pastor, você pode perguntar, mas por que então eu vou amar, se amar é sofrer? A gente tem que buscar sofrer, buscar o sofrimento? É saudável buscar sofrer? É normal isso? Quem gosta de sofrer é masoquista, não é verdade? Então não é saudável querer sofrer. Mas se eu escolher amar, que é a vontade de Deus, eu vou sofrer, não tem jeito. É impossível amar sem sofrer. Cristo foi o primeiro, Deus foi o primeiro a passar por isso. Cristo como homem, Jesus como homem, sofreu quando ele amou, a ponto de morrer por nós. Porque muitas vezes a gente vai amar e não vai ser correspondido, a pessoa não vai ser mal interpretado, a pessoa não vai estar em condições de nos responder com esse amor. Mas é o ágape. Você ama sem esperar nada em troca, você ama porque Deus te amou. Porque Deus derramou esse amor no seu coração e te deu condições de você chegar a esse nível de falar assim: não, eu não preciso que você se comporte bem. Eu vou dar o exemplo, eu vou te amar. Eu vou dar o exemplo, mesmo que você não se arrependa, eu vou te perdoar, porque Jesus me perdoou. Esse é o ágape de Deus. Isso é coisa de gente madura. Ou seja, esse negócio de eu só vou amar se você me amar, isso é coisa de criança, coisa de menino na fé. Isso é coisa de gente matura. Não sou eu que estou dizendo isso, é o apóstolo Paulo. Se você quer crescer, ame. E se você está amando, é porque você cresceu espiritualmente. É uma marca do Espírito, do fruto do Espírito na vida do cristão. Porque agora vemos como espelho, como em espelho, obscuradamente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Olha que coisa interessante, né? A gente não entende muito isso, porque quando a gente olha hoje para um espelho, o espelho reflete quase que perfeitamente quem a gente é. Mas a gente tem que pensar no espelho que Paulo estava olhando quando ele falou isso aqui, que não era o espelho da gente aqui, era o tipo de um metal polido, tipo de um capô do carro, que você olha ali e te lembra mais ou menos quem você é, mas totalmente imperfeito. Então o espelho só trazia na época de Paulo uma lembrança, uma sombra da imagem da pessoa. É como você olhar lá para um lago meio barrento, né? Você vê a sua sombra, a sua silhueta, alguma coisa a mais, mas você vê imperfeitamente. A gente conhece as coisas muito parcialmente agora. Mas conforme a gente vai se aproximando de Deus, conforme a gente vai tendo intimidade, vai andando com Deus, a gente passa a ver as coisas de maneira mais clara, porque o amor de Deus nos constrange. E aí a gente vai começando a olhar, lembrar que a gente precisa amar, porque Deus nos amou primeiro. Percebam? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E quanto mais eu me aproximo do que é perfeito, mais eu me torno perfeito. Isso é santidade. Quanto mais amo, mais Deus vai me santificando. Ou quanto mais eu vou amando, é prova de que eu vou estar sendo santificado por Deus. Agora, pois, o apóstolo Paulo termina: permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Por que o amor é maior? Maior que a fé, maior que a esperança, né? Porque são as três qualidades maiores do cristianismo. Porque vai chegar um tempo onde eu não vou mais precisar da fé e da esperança. A fé e a esperança fazem sentido nesta vida aqui. A fé é necessária para que eu possa viver com Deus, andar com Deus. A esperança é necessária porque Cristo ainda não retornou, porque eu ainda espero a volta de Cristo.
Porque ainda a concretização da nossa salvação ainda não aconteceu. Mas vai chegar um tempo onde o que é perfeito vai vir, o próprio Cristo. E aí não vai mais ser necessário a fé e a esperança, mas o amor vai continuar sendo necessário. Porque não existe relação com Deus sem amor. Não existe contato com Deus sem amor. Não existe vida sem amor. Porque o amor é uma expressão do próprio Deus. E Ele nos dotou com esse amor. Nós fomos criados, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ele foi criado para expressar para o mundo tudo que Deus fez nele. Mas quando ele pecou, ele perdeu esse dom. A obra de Cristo é nos rehumanizar à sua imagem e semelhança. E se Cristo é amor, se Deus é amor, nós precisamos amar. O amor sempre vai ser a vontade de Deus. Amém? Para terminar, eu gostaria de falar algumas qualidades desse amor, então. Primeiro, o amor não é uma mera emoção. Não é uma mera emoção. A gente fala assim, né? O amor não é um sentimento, é uma decisão, né? Mas eu prefiro dizer, o amor não é uma emoção. Porque o amor é um sentimento também. A emoção, a gente lembra o quê? O que é um exemplo de emoção? É o medo. O medo é uma emoção. A emoção, não está embutido na emoção a vontade. Eu sinto a emoção, é uma coisa que eu não posso controlar. Se aparece uma coisa ali que você tem medo, você vai ter medo. Você não controlou isso, você não escolheu ter ou não ter medo. O medo é uma reação, do seu cérebro, para que você possa se proteger contra um instinto aversivo ali, contra um estímulo aversivo, melhor dizendo. É instintual, o medo é instintual. Por exemplo, aqui eu vou denunciar o Felipe aqui, ó. Se aparecer uma aranha ali, né, Felipe? Você vai escolher ter ou não ter medo? Simplesmente vai acontecer. E o medo não é ruim, ele vai nos ajudar a ter cuidado com alguma coisa. Uma pessoa que não tem medo de atravessar a rua, ela vai passar ali e o carro vai atropelar ela. Então ela tem que parar, olhar para um lado, olhar para o outro, ser prudente. O medo nos ajuda. Mas esse medo não pode passar do nível, né? Impedindo a pessoa de viver, né? Impedindo a pessoa de matar a aranha se ela aparecer ali, né? Né, Felipe? Ou uma barata, né? No meu caso é mais a barata. Mas isso é uma emoção. A paixão é uma outra emoção. A paixão nos controla. A paixão, ela é instintual. Ela gera até reações fisiológicas, né? A pessoa começa a dar sudorese, ela começa a ficar emocionada, ela começa a dar taquicardia, o coração começa a acelerar ali, né? É um outro tipo de emoção. Mas o amor não é uma emoção, é um sentimento também, porque o sentimento é algo mais constante, é algo que eu escolhi ter, ele tem a ver mais com os processos cognitivos, tem o pensamento envolvido, tem a razão envolvida, ou seja, eu escolho amar. O amor é uma escolha. O amor ele não é uma reação como a emoção, ele é um tipo de construção, vamos dizer assim. Ele é uma decisão que eu tomo de amar. Então, se eu não escolher amar, eu não vou amar com esse tipo de amor aqui. Eu preciso escolher amar aquela pessoa, por mais que ela não mereça, por mais até que eu não goste dela. Não é um simples gostar. Eu não gosto de fulano, mas você precisa amar. Eu não gosto de estar perto da pessoa, não precisa gostar. Deus não obriga que você goste de ninguém. Deus não te obriga a gostar de mim. Deus não me obriga a gostar de você. Mas Ele fala que a gente tem que se amar. Ou seja, não é sentir amor só, é ter atitudes de amor. Aqui. 2. A gente precisa transformar substantivo em verbo com o amor.
Amor, substantivo. Amar é o verbo. A gente não pode ficar só no substantivo amor, a gente tem que transformar o amor numa prática, em atitudes. Aí a gente vai lembrar ali, realmente não basta amar, eu tenho que ter amor. Não basta eu ajudar o outro, eu tenho que ter amor. O apóstolo Paulo falou, mas eu não posso falar só que eu amo e não expressar isso em atitudes. Aí eu não vou ter amor nenhum. Aí eu não vou mostrar que eu não estou tendo amor. Não basta eu ficar falando, eu te amo, eu quero o seu bem, mas eu poder ajudar e não ajudo. Aí é amor? Não é amor verdadeiro. O amor é aquele que abre mão do seu comodismo, que abre mão, às vezes, da sua zona de conforto e sai para amar o outro. E pratica isso, às vezes até se prejudicando, às vezes até se ferindo, sofrendo. É agradável? Muitas vezes não é. Vai ser bom? Muitas vezes não vai ser bom. Uma experiência agradável, mas é uma experiência onde você vai ser transformado por esse amor, onde você vai poder enxergar um pouquinho o que Deus fez por você, onde você vai crescer e amadurecer a imagem e semelhança de Cristo. O amor implica então em sofrer, importar-se com o outro. É uma autotranscendência, ou seja, é me deslocar para fora de mim mesmo a um objeto externo a mim, a algo ou a alguém. Isso é amar, é sair de mim. Porque o amor em si mesmado, a gente pode dizer assim, né? O amor cheio de si, em si mesmado, não é o amor ágape, é o eros ou o filéu, porque está pensando em si mesmo. O amor ágape, ele nos faz transcender, ir além de nós mesmos. E quando eu vou além de mim mesmo, eu estou realizando uma experiência essencialmente, profundamente humana, onde eu percebo que o propósito da vida não é viver para mim mesmo, que eu não vou ser feliz enquanto eu estiver só pensando em mim. Deus me criou com o objetivo não de eu viver para mim mesmo, mas de eu viver para a glória dele, de eu praticar aquilo que faz parte da essência dele. A Trindade divina gerou o quê? Gerou o mundo criado, o homem, o ser humano, o mundo. Ou seja, toda a criação é uma expressão do amor de Deus, uma expressão da Trindade, do amor que a Trindade tem. A obra de salvação, depois que o ser humano pecou, é a obra do amor de Deus. Deus não precisava nos salvar, Ele quis nos salvar por causa do amor. Por causa do amor. Então, se isso faz parte da essência de Deus, precisa fazer parte da nossa também. E por último, ele é resultado da obra de Cristo através do Espírito. Ou seja, a gente não consegue praticar isso aqui sozinho. Eu não consigo amar desse jeito, de 1 Coríntios 13, pela minha própria força, pelo meu próprio esforço, pela minha própria capacidade. Não consigo. Você não consegue. A gente tem que assumir, a gente tem que aceitar isso. Mas a gente consegue pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, pela graça que vem do Senhor. Não adianta eu falar assim, eu não consigo e pronto, Deus. Eu não sou perfeito. Realmente, você está certo. Nós não somos perfeitos. Mas não é desculpa. Não é desculpa para o nosso não amar, para o nosso não praticar essas coisas aqui. Eu não vou conseguir fazer isso perfeitamente? Não vou. Mas esse amor aqui é um norte, é um ideal, é para onde a gente tem que apontar e atirar e caminhar para isso. Porque se eu não começar pelo menos a praticar isso daqui, me esforçar para praticar isso daqui, para me esquecer de mim mesmo e amar o outro, eu não vou conseguir aperfeiçoar o amor de Cristo em mim. Eu não vou estar dando lugar para que o Espírito Santo
faça essa obra em mim. O fruto do Espírito não está sendo realidade na minha vida. Eu estou dando pouco espaço para o Espírito Santo me transformar. Então, apesar de não ser uma coisa que eu pratico naturalmente, que é próprio de mim mesmo, esse ágape aqui, quanto mais eu me exponho à presença de Deus, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu levo a Deus a sério, mais Ele vai sendo realidade na minha vida. Mais o Espírito Santo vai falar assim: olha, você falhou, você precisa perdoar. Você falhou, você pisou na bola, você magoou aquela pessoa, aquele irmão, você precisa pedir perdão. Lembra daquela pessoa que você esqueceu, que você não quis o bem, que você quis se vingar? Então vai até ela e se conserte. Fala que você errou. Fala que não é isso que você aprendeu de Deus. Sabe aquele dia que você acorda, você não quer nem saber do outro, só quer saber de você mesmo, mas você vê a pessoa precisando da sua ajuda? Vai lá e ajuda, mesmo sem vontade. Daquela pessoa que não gosta de você, que não vai com a sua cara, daquele chefe chato, mesmo assim vai lá e faz aquilo que é devido, mesmo sem vontade. Porque quando eu faço mesmo sem vontade, eu começo a amar. Eu começo a falar assim, poxa, eu começo a enxergar o lado bom das pessoas. Por mais que aquela pessoa seja errada muitas vezes, seja imperfeita, seja maldosa, eu começo a ver que ela também precisa do amor de Cristo. Porque eu também sou assim. Isso é obra do Espírito, irmãos, é obra do Espírito. E eu desejo que isso seja realidade na vida de vocês e na minha vida também. Eu não consigo naturalmente praticar essas coisas, mas o Espírito Santo pode nos capacitar, se a gente quer, se a gente entende que precisa disso. A gente precisa buscar isso no Senhor, para que a nossa igreja seja uma igreja forte, seja uma igreja conhecida por esse amor aqui, não pelas divisões, como era a igreja de Corinto, mas pelo amor. Amém? Vamos ficar de pé. Convido você a fazer mais uma oração. E eu quero orar para você, principalmente para você que tem dificuldade de amar. Tem dificuldade de amar, de praticar esse amor. Está tendo dificuldade de praticar esse amor. Que está passando por problemas, por pessoas que estão te magoando, te ferindo, mas que você possa se conscientizar de que você precisa amar e que você não precisa fazer isso sozinho, pelo seu próprio esforço. Você pode contar com a ajuda do Espírito Santo. Oremos. Senhor Jesus, te damos graça, Deus, te damos graça porque teu amor nos constrange, Pai. Nos constrange porque quando lemos esse texto, quando paramos para refletir, meditar nesse texto, a gente percebe quão falho nós somos, quão egoístas, egocêntricos nós somos, carnais mesmo, carnais. Mas o teu Espírito Santo nos lembra, Deus, de que o Senhor nos amou com esse perfeito amor, que esse perfeito amor que é derivado da tua graça, ele continua sendo realidade na nossa vida, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Se não fosse Ele, nós não estaríamos de pé, buscando a Ti, lembrando-nos de Ti, do Teu sacrifício, da Tua obra na cruz. Somos fruto desse amor. E sendo fruto desse amor, nós queremos praticá-lo também na nossa vida. O Senhor nos lembra que Ele é a nossa missão. Ser como o Senhor é a nossa missão. Porque o Senhor disse que sede perfeitos como é perfeito também o vosso Pai. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por isso nós queremos praticar esse amor. Nós queremos amar aquele que tem nos ferido. E muitas vezes nós nos encontramos em condições de fazê-lo. Tem misericórdia de nós. Que o Teu Espírito Santo venha nos inundar, nos encher, para que possamos praticar esse amor. Que possamos deixar-nos queimar pelo sol do Espírito Santo e absorver tudo que o Teu Espírito Santo tem para nós. Que o fruto do Espírito Santo, o amor, seja real na nossa vida, Deus.
Nem que para isso nós precisamos sofrer. Nós precisamos desistir, renunciar a coisas que a gente gosta, mas que a gente possa escolher, optar, tomar a decisão de amar, porque é uma decisão corajosa. E o Senhor nos dá essa coragem. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Despeça-nos em paz dos nossos lares, nos dá uma semana abençoada, que o Senhor possa nos proteger e nos ensinar cada dia mais a viver para Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com toda a sua igreja. Amém. Vão com Deus, Deus abençoe.